uma casa estranha. Eu sempre fui fascinado pelo lado obscuro das coisas. Trabalho escrevendo sobre ocultismo, e isso me fez ouvir relatos estranhos de todo tipo. Passos em casas vazias, vozes atrás de armários, sombras que nunca deveriam estar lá. Mas nada me preparou para a ligação que recebi em setembro de 2019. Um conhecido meu, Yanaoka, estava prestes a comprar sua primeira casa. Animado, ele queria minha opinião. Não sobre o preço, não sobre a localização, mas sobre algo que o incomodava profundamente. A planta baixa. A casa parecia perfeita. 2 andares, arejada, iluminada, próxima de uma estação. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. No térreo, entre a cozinha e a sala de estar, existia um espaço sem porta. Um cômodo sem entrada, isolado. Yanaoka achou curioso, mas para mim, aquilo soava como um chamado. Eu não entendo nada de arquitetura, mas entendo quando algo carrega uma energia errada. Decidi pedir ajuda a um velho amigo, Kurihara, projetista e apaixonado por mistérios. Enviei a planta baixa e minutos depois estávamos ao telefone. Ele foi direto. Aquele espaço não era acidente. As paredes tinham sido erguidas de propósito. Isso já era desconfortável. Mas o que realmente me fez suar frio foi quando ele pediu que eu olhasse para o segundo andar. O quarto da criança. 2 portas, uma atrás da outra, formando quase uma barreira. E o mais assustador, nenhuma janela. Um quarto sem luz, sem saída. Para completar, o banheiro do andar só podia ser acessado passando por aquele quarto. Kurihara disse algo que até hoje ecoa na minha mente. Isso não é um quarto, é uma cela. Essa criança estava sendo escondida ou mantida em cativeiro. Aos poucos, a casa revelava sua natureza. Eu sobrepus os andares da planta e percebi algo que me fez tremer. Aquele espaço estranho no térreo coincidia exatamente com o quarto da criança e o banheiro no andar de cima. Era como se fosse uma passagem secreta. Kurihara elaborou uma teoria perturbadora. O casal que morava ali receberia convidados. Depois de uma noite agradável, ofereciam banho e hospedagem. Mas quando o visitante estava vulnerável, nu e relaxado no banheiro, a criança descia pela passagem oculta e o matava. A casa havia sido construída para assassinar. Tentei rir, fingir que aquilo era apenas imaginação. Mas no fundo uma sombra já havia se instalado em mim. Dias depois, a notícia confirmou meus piores medos. Um corpo esquartejado foi encontrado em um bosque próximo àquela mesma casa. E faltava a mão esquerda. Naquele momento, eu soube que não era apenas uma teoria. Aquela casa escondia segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Eu tentei esquecer. Depois da descoberta macabra, depois da notícia do corpo esquartejado, eu queria me convencer de que tudo não passava de coincidência. Mas a imagem daquela casa me perseguia, como uma planta baixa gravada a ferro no meu cérebro. Foi então que cometi um erro. Decidi escrever um artigo sobre a casa. Não revelei a localização nem a fachada, apenas detalhes da planta e das minhas suspeitas. Minha ideia era simples. Se alguém tivesse informações, talvez me ajudasse a entender. Dias depois, um e-mail chegou. Uma mensagem educada, direta, mas com uma frase que fez meu coração gelar. Eu conheço aquela casa. O nome da remetente era Yuzuki Miyai. Ela queria me encontrar pessoalmente. Confesso, hesitei. E se fosse alguém ligado àquela família? E se eu estivesse prestes a entrar em um jogo muito maior do que imaginava? Mas minha curiosidade venceu o medo. Nos encontramos em uma cafeteria, em uma tarde estranhamente silenciosa. Ela era jovem, aparência comum, mas sua voz carregava um peso difícil de descrever. E quando começou a falar, percebi que nada seria como antes. Seu marido havia desaparecido 3 anos antes. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Meses atrás, encontraram seu corpo em uma montanha. Estava sem a mão esquerda. Aquela frase voltou como um soco. A mão esquerda não foi encontrada. O mesmo padrão, o mesmo horror. Yuzuki acreditava que o marido tinha sido morto pelos moradores daquela casa. E, para provar, me mostrou algo que havia encontrado após meses de busca: a planta baixa de outra residência.
A casa onde aquela família teria vivido antes. Quando olhei para o papel, senti minha pele arrepiar. Lá estava novamente o quarto da criança sem janelas. O banheiro conectado apenas por dentro. Um espaço estranho no térreo, exatamente abaixo. Como se fosse outra passagem. Era como encarar a mesma maldição repetida em lugares diferentes. Como se aquela família carregasse consigo a escuridão, projetando casas não para viver, mas para matar. E então Yuzuki disse algo que fez meu estômago revirar. Aquela segunda casa havia sido destruída por um incêndio. Não restava nada além de um terreno baldio. Mas antes de arder em chamas, antes de desaparecer, ela já guardava em suas paredes a prova de que o horror se repetia. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Aquela família, aquela casa em Tóquio, ainda estava lá, à venda, esperando por um novo dono. Não resisti. Saí cedo de casa e caminhei até o bairro indicado, tentando convencer a mim mesmo de que seria apenas uma visita curiosa. Mas quando cheguei diante dela, senti um arrepio que nenhuma lógica podia explicar. A fachada era comum. Os muros brancos, o jardim bem cuidado. Uma placa de vende-se tremulava com o vento. À primeira vista, era uma casa como qualquer outra. Mas eu sabia. Por trás das paredes, havia trevas. Enquanto eu observava em silêncio, uma vizinha me chamou. Ela me perguntou se eu procurava pelos Katabuchi. Esse era o sobrenome da família que morava ali. Disfarcei, dizendo que estava apenas interessado na região. E foi aí que a mulher contou o que sabia. Falava de uma família normal, o pai, a mãe e o filho pequeno, Hiroto. Disse que a criança era adorável, que a mãe sempre o levava para passear. Por um instante fiquei confuso. Se o menino vivia tão livremente, quem era então a criança aprisionada no quarto sem janelas? Antes que eu pudesse perguntar mais, ela acrescentou algo que me fez gelar. Certa noite, seu marido acordou de madrugada e olhou pela janela. As luzes da casa estavam acesas. E diante de uma das janelas, ele viu um garoto pálido, de aparência frágil, já quase adolescente. Mas quando perguntaram aos Katabuchi sobre a criança, eles negaram. Não havia ninguém assim na casa. 2 crianças. Hiroto, o filho querido e exibido ao mundo. E outro, escondido, mantido nas sombras. Corri até Kurihara, o arquiteto. Quando contei o que descobri, ele finalmente ligou os pontos. Segundo ele, aquele segundo filho não podia ser biológico. Devia ser uma criança sem registro, talvez comprada, usada como peça de um jogo cruel. O quarto sem janelas, as 2 portas, os banheiros interligados, tudo fazia sentido. Na verdade, a casa não era só estranha, era dividida. Metade luz, metade trevas. De um lado, os cômodos claros, com janelas abertas, onde Hiroto crescia como o filho perfeito de uma família feliz. Do outro, os espaços fechados, sufocados, onde a outra criança sem nome, sem identidade, era treinada para matar. Kurihara acreditava que até as 2 portas no corredor tinham um propósito: impedir que o menino escondido cruzasse os olhos com Hiroto. Eles eram mantidos em mundos separados, dentro da mesma casa. Naquele momento, compreendi. As plantas baixas não eram erros de arquitetura. Eram a confissão silenciosa de um crime. A prova desenhada em linhas retas de uma família que vivia encenando um comercial de margarina, enquanto sacrificava outra vida nas sombras. E eu estava cada vez mais preso a esse labirinto. Quanto mais eu mergulhava na história, mais sentia que não estava apenas investigando uma casa, mas uma maldição. A família Katabuchi não era a única. Havia outras casas, outras plantas baixas desenhadas com o mesmo cuidado doentio. Sempre o mesmo padrão. Um quarto sem janelas, um banheiro conectado, um espaço oculto no andar de baixo. Era impossível pensar que tudo aquilo fosse obra do acaso. Alguém, em algum lugar, planejava essas casas. E aquelas famílias eram apenas peças no tabuleiro. Kurihara me disse algo que nunca mais esqueci. Eles não construíram a casa construiu eles. Pensei muito nisso. O pai, a mãe, o filho amado e o filho oculto. Todos viviam amarrados em papéis que não podiam abandonar. O casal talvez coagido, talvez cúmplice.
o filho legítimo, crescendo em meio a sorrisos e janelas abertas. E o outro, a criança sem nome, sem registro, sem luz. Criada não para viver, mas para matar. Uma família atada por fios invisíveis. Não de amor, mas de obediência. Não de escolha, mas de medo. Aos poucos comecei a ver um quadro maior. E se aquela criança não fosse apenas uma vítima? E se por trás dela existisse uma rede inteira? Pessoas que forneciam essas crianças, que desenhavam as casas, que se certificavam de que o teatro macabro continuaria em silêncio. Uma organização que precisava de sangue, de desaparecimentos, de rituais disfarçados de cotidiano. Era uma ideia absurda, mas quanto mais eu pensava, mais cada detalhe se encaixava. As casas não eram lares, eram jaulas, projetadas não para proteger, mas para prender, não para abrigar, mas para devorar. E a cada nova descoberta, uma certeza me corroía por dentro. Talvez aquela família não tivesse desaparecido, talvez apenas tivesse se mudado para outra cidade, para outra casa, e começado tudo de novo. Desde então, nunca mais consegui olhar para uma planta baixa da mesma forma. Sempre que vejo um espaço estranho, um quarto sem janelas, um corredor que não leva a lugar nenhum, penso na criança esquecida, esperando no escuro, obedecendo ordens em silêncio. E no fundo me pergunto, quantas casas assim ainda estão de pé, disfarçadas de sonhos, mas erguidas para o horror?